Tá na minha vez de falar. Tô aqui pra lembrar que fui eu quem dançou, cantou, gritou, tudo aquilo que nem sempre pôde ser dito. Então mesmo que me ignorem, que me apaguem, que me censurem, eu resisto. Sempre diferente, cada vez mais forte. Sou toda forma de luta. Sou luz, sou plural. Sou a cultura da diversidade, sempre presente. 29º Festival Mix Brasil. Cultura da diversidade presente. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao 4º Mix Literário no 29º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. Esse encontro que vocês vão assistir agora se chama Resgatar a Canção, História, Biografia de Silêncios. Ele é um encontro com 2 autores que publicaram esse ano 2 obras importantes sobre a memória da resistência da comunidade LGBTQIA+ brasileira. O Renan Quinalha publicou Contra a Moral e os Bons Costumes, que conta a história da resistência da nossa comunidade durante a ditadura militar. E o Luiz Morando, de Belo Horizonte, nos conta a história de uma figura icônica dessa cidade, Cintura Fina, em seu livro Enverga, mas não quebra. Nós teremos a mediação do querido Renan Suquevicius, jornalista da Folha, do blog Todas as Letras. Um ótimo encontro. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Renan Suquevicius e esse é um dos 12 encontros dessa 4ª edição do Mix Literário. Essa conversa, assim como todas as outras, é uma conversa acessível a todas, todes e todos. Eu sou um homem cis, um pouco calvo, cabelo preto, com barba. Estou aqui falando com vocês vestindo uma camiseta e uma blusa em tons de verde. E aqui no meu fundo tem a minha estante vermelha com alguns livros. Hoje a gente vai discutir o tema dessa mesa, Resgatar a Canção, História, Biografia, Diários e de Silêncios. Esse é o tema dessa mesa virtual. E para falar desse assunto, eu recebo aqui 2 grandes nomes que têm deixado marcas importantes na pesquisa e na memória da comunidade LGBT do Brasil. Luiz Morando e Renan Quinalha. O Luiz é doutor em literatura pela UFMG e pesquisador independente sobre a memória das identidades LGBTQIA+ de BH e lançou Enverga, mas não quebra, Cintura Fina em Belo Horizonte. O livro saiu pela editora O Sexo da Palavra. Já Renan é advogado e professor de Direito da Unifesp. Ele lançou o livro Contra a Moral e os Bons Costumes, a Ditadura e a Pressão à Comunidade LGBT. O livro saiu pela Companhia das Letras. São 2 lançamentos muito importantes sobre a memória LGBTQIA+ no Brasil. E são 2 trabalhos muito bonitos também, com imagens, com muito contexto, sobre tudo que é narrado, com muita pesquisa. Já agradeço aos 2 que estão aqui com a gente, também o Rivelino, que começa no comecinho aqui da nossa conversa fazendo a tradução em Libras. E eu quero começar já com a minha primeira pergunta para o Luiz. Eu queria entender, Luiz, como é que se deu o seu encontro com o Cintura Fina, se você puder contar um pouco para quem está nos acompanhando agora. Bem-vindo, obrigado pela presença. Peço que você se descreva também, como eu fiz no começo. Obrigado, Renan. Obrigado ao Mix Literário pela oportunidade de participar dessa mesa, aqui conversando com o Renan Quinalha também. Eu sou um homem branco, cis,
cabelos pretos, um pouco calvo, uso óculos com aros escuros e redondos, estou vestindo uma camiseta cinzenta e atrás de mim, na parede, tem uma estante com livros. Bom, a Cintura Fina é uma figura lendária aqui em Belo Horizonte, então ela está muito presente na memória, principalmente de uma geração mais velha e de faixa etária intermediária, em função do longo período de tempo que ela viveu aqui, entre 1953 e a virada dos anos 70 para os anos 80. Então, dentro dessa imagem lendária que ela tem na cidade, eu fui me aproximando aos poucos dessa imagem. Eu não cheguei a conhecer pessoalmente Cintura Fina, que faleceu em 1995, mas fora de Belo Horizonte. Mas desde o meu período, principalmente de voluntariado dentro do GAPA, eu ouvia falar muito sobre Cintura Fina, principalmente por parte das travestis que circulavam dentro do GAPA, dentro de projetos específicos voltados para o segmento das travestis aqui em BH. E ia me chamando muita atenção durante essas conversas, essa visão, essa perspectiva que se tinha da Cintura Fina como uma figura de resistência aqui na cidade, em um período em que esse tipo de prática de resistência já estava presente, mas não era tão visível assim. Caía mais sobre Cintura Fina uma imagem ligada à marginalidade, do ponto de vista social e das informações que circulavam sobre ela. Uma figura perigosa, uma figura má, uma figura malandra, no mau sentido do termo, mas não essa imagem da resistência em si, de se apropriar de determinadas estratégias, desenvolver determinadas formas de sobrevivência que estava ligada necessariamente a uma resistência social e a uma representatividade dentro desse grupo das travestis. Como eu estou voltado a um projeto pessoal e independente de resgate da memória dessa população LGBTQIA+, aqui na cidade, Cintura Fina foi se destacando à medida que eu rastreava as notícias de jornais sobre ela, desde 1953, e à medida também que eu consegui acesso aos 18 processos criminais nas quais Cintura Fina esteve presente. Acho que a palavra é resistência dessa nossa conversa, né, Luiz? Você falou ela algumas vezes, eu queria direcionar agora uma pergunta no xará Renan Quinalha. O seu livro fala da ditadura militar brasileira, que é um fantasma na nossa sociedade, né? Uma história muito mal resolvida. De que forma recontar essas histórias, Renan, em alguns casos contar novos aspectos dessa história, ajuda a gente a entender o momento em que a gente está agora. Muito bem-vindo aqui a essa nossa conversa. Peço que você também se apresente e descreva. Olá a todo mundo que está acompanhando o nosso bate-papo aqui. Eu sou Renan Quinalha, eu sou um homem cisgênero, branco, gay, cabelos meio desarrumados, óculos escuros, de aro escuro, uma blusa, uma jaqueta também, está muito frio aqui em São Paulo, preta de frio. Atrás de mim um fundo laranja, uma parede laranja e também um biombo. Quero agradecer esse convite do Mix Literário, é um prazer enorme rever aqui o Renan Suquevicius e o Luiz Morando, duas pessoas cujo trabalho eu acompanho de perto. E essa pergunta que o Renan traz, ela veio acompanhando esse meu trabalho, né, de pesquisa que resultou nesse livro, Contra a Moral e os Bons Costumes, que é um pouco algo que eu venho trabalhando, na verdade, desde o meu mestrado, né, que é o campo da justiça de transição, ou seja, como que esse legado das ditaduras acabam assombrando e acabam determinando vários traços do que a nossa democracia hoje é ou deixa de ser. Então, eu acho que quando eu fazia esse trabalho de pesquisa, que resultou no livro, que veio desde a época da Comissão da Verdade, no começo dos anos 2010, quando eu estava assessorando a Comissão da Verdade, e que depois foi o tema também do meu doutorado,
eu terminei em 2017. Eu acho que eu sabia que estava falando de algo do presente, né? Porque é muito difícil a gente apartar passado de presente de uma maneira tão estanque, mas eu achava que era algo um tanto mais distante, né? No sentido de que parecia que a gente estava fazendo um trabalho de acerto de contas, de reparação, um trabalho de memória, de justiça em relação aos crimes da ditadura. E na medida em que eu fui trabalhando nesse material para escrever o livro, né, para essa publicação, o Brasil entrou num processo de desdemocratização bastante sério, e a gente vê desde 2016 uma série de fatos, né, desde a deposição da presidenta Dilma Rousseff, mas a eleição também de Jair Bolsonaro em 2018, com um discurso abertamente de defesa da ditadura e, ao mesmo tempo, de torturadores da época da ditadura, e, ao mesmo tempo, também discursos LGBT-fóbicos, né, e sempre muito abertamente LGBT-fóbicos. Então, eu acho que isso conferiu uma outra atualidade para o trabalho também, né, que é uma infeliz coincidência aí, a maneira como essas duas questões que eu trabalho no livro, né, da ditadura e a questão LGBT, acabaram assumindo uma centralidade na agenda política do Brasil do século XXI ou de 2021. Eu queria só fazer mais uma pergunta nisso que você já estava falando, Renan. Eu li que você participou de algumas de parte do processo de algumas sessões da Comissão da Verdade, né, da Comissão Nacional da Verdade, inclusive de jogar à luz um pouco sobre as questões que envolviam violências contra a comunidade LGBT no período da ditadura militar, né? E quando a gente olha para a produção de conteúdo sobre a ditadura militar no Brasil, fica sempre focada no que diz respeito a sufocamento da política tradicional, né, dos partidos, do Congresso Nacional, uma história que a gente já conhece, de repressão, de tortura, que é muito importante, obviamente. Mas nesse período também foi chocado um ovo ali que se reflete ainda hoje no que diz respeito a construções de regras morais, sexuais, de preconceitos que ainda reverberam na nossa sociedade, né? Que dimensão você acha que tem essa construção moral forjada nesse período da ditadura militar, que ainda hoje está no Brasil? Você pontuou aí alguns episódios recentes que fragilizaram um pouco a nossa democracia, né? Mas o que aconteceu lá atrás e que ainda se reflete hoje a partir da produção desse seu livro? Essa é uma questão fundamental, Renan, porque a ditadura ela não inaugura a LGBTfobia no Brasil. A gente sabe que a LGBTfobia chega no Brasil pelo menos aí com a chegada dos portugueses, né, no processo de colonização com a invasão do território brasileiro. Então, a gente já vê discursos religiosos, as ordenações do império, enfim, uma série de perseguições ao que a gente diria hoje, né, algo que chegaria perto do que a gente chamaria de pessoas LGBTs ou que tinham práticas sexuais dissidentes ali. Agora, dizer que a LGBTfobia sempre existiu no Brasil, isso também é um truísmo que nos diz pouco sobre como ela variou historicamente, sobre como, em cada momento histórico, ela se concretiza com maior apoio, omissão, cumplicidade de agências do Estado. Então, desde a época da Comissão da Verdade, é que a gente tem tentado inscrever de uma maneira mais contundente esses episódios, né, de perseguição que já vinham sendo trabalhados em diversas pesquisas, né, mas que a gente buscou esse espaço oficial da Comissão da Verdade como um momento de oportunidade para que a narrativa, né, oficial dessa história brasileira, desse período da história brasileira, pudesse reconhecer as perseguições que aconteceram à população LGBT. Então, a gente fez um esforço, na verdade, né, eu acho que esse livro faz parte desse processo amplo, né, de releitura desse período, de poder compreender a ditadura de uma maneira mais alargada. A gente tende, né, a reduzir a ditadura, como você disse, isso tanto em trabalhos historiográficos como no debate público, a reduzir a ditadura, né, a essa oposição entre um regime autoritário e uma resistência armada, né, grupos de luta armada. Quando, na verdade, a ditadura ela foi muito mais do que isso, né? A ditadura também foi um laboratório de subjetividades. A ditadura ela tinha um componente que não era acessório moral ali, não era uma cortina de fumaça, não era algo que era só um apêndice, era secundário, era algo que é muito central na estruturação desse cimento ideológico da ditadura, a defesa de valores morais tradicionais, de uma família também patriarcal e heteronormativa, de um tipo ideal de cidadão, ou seja, tudo isso são processos que vão sendo
inspirados pela ditadura e que vão inspirando essa própria ditadura a, de alguma maneira, estruturar esse aparato repressivo que passa aí por diversas agências, desde a polícia política, dos policiamentos ostensivos de rua, dos órgãos de censura de versões públicas, do sistema de informação e de vigilância. São várias as camadas que vão nos mostrando como há um conjunto mais ou menos articulado e coerente do que eu chamo de políticas sexuais da ditadura, que tiveram por resultante uma perseguição à população LGBT e ao movimento organizado que estava também surgindo nesse período. Só para dar uma satisfação aqui para quem nos ouve, para quem está conseguindo nos ouvir, eu sou uma das pessoas vítimas do apartamento em obras em cima, então está rolando um ruído aqui agora, peço desculpas, mas são as questões do home office, né, que a gente está acompanhando aí já há 1 ano e meio. Estamos ainda numa pandemia, então fica aí a justificativa para esse ruído que você deve estar acompanhando agora, mas eu vou me esforçar para ser bem claro nas perguntas. Inclusive, vou direcionar uma pergunta agora para o Luiz, porque a gente sempre acompanha, sempre é um pouco de exagero, mas a gente tem algumas figuras queers marcantes, né, que vez ou outra são retratadas na imprensa, em livros, né? Eu acho que um dos casos mais recentes e mais significativos nesse sentido, assim, que foi uma coisa que muita gente ficou conhecendo, foi o caso do Ricardo, né, do Fofão da Augusta, que foi um caso trazido pelo Chico Felitti em uma reportagem e depois em livro, e são sempre figuras muito marginalizadas, envoltas em mitos, em histórias mal contadas. Às vezes parece difícil para a heteronormatividade enxergar essas pessoas com uma complexidade que todas as pessoas têm, né? São pessoas que amam, que sofrem, que têm família, que têm desejos. Eu queria que você falasse um pouco desse imaginário que envolvia a cintura fina e o que você descobriu da vida dela a partir de então, para além dessa questão da marginalidade, das relações conflituosas ou amistosas com a polícia, de uma sobrevivência ali nas ruas. O que mais você descobriu sobre a vida dessa figura? Pois essas figuras elas são ainda pouco reveladas aqui em Belo Horizonte, principalmente fora de Belo Horizonte, né? Só fazendo um pequeno parêntese, ao mesmo tempo que Cintura Fina está ganhando visibilidade ao longo dos anos 50 e 60 aqui em BH, enquanto uma travesti muito batalhadora e marcada por alguns fatores, como a raça, ela era negra, o trabalho sexual que ela desenvolvia, não ser mineira ou belo-horizontina, ela nasceu no Ceará, então era uma espécie de estrangeira, de imigrante aqui na cidade, e a própria condição socioeconômica dela também, como esse marcador diferencial, enfim, ela tinha esses vários traços de afastamento e de uma certa marginalização, né, exponencial dentro aqui da cidade. Então, ao lado dela, você tem pelo menos duas outras figuras que são importantes e que acabam revelando uma certa variedade na expressão dessas identidades LGBT aqui na cidade. 2 homens trans que passam, ao longo dos anos 50, 60 e 70, visíveis aqui na cidade, fazendo as mudanças que são acessíveis para a época, para ganhar, né, para constituir essas novas identidades enquanto homens, e que estão transitando pela cidade, convivendo com as pessoas, conseguindo, de maneira mesmo que inadequada, documentos que revelam essa identidade enquanto homens, essa identidade masculina, documentos como certidão de nascimento, carteira de trabalho, e ainda, no caso dos 2, esses homens trans conseguiram se casar num cartório, formalizar a sua união com as suas parceiras em um cartório civil. Então, são situações que hoje talvez as pessoas fiquem pensando, né, como que era possível naquela ocasião, em um contexto em que a gente pensa que a repressão era muito grande, e de fato estava muito presente,
uma carga de moralização, um discurso de moralização estava muito presente, principalmente por parte dessas forças da segurança pública, do judiciário e da imprensa, que acabam se tornando 3 campos muito fortes para a produção e o constante trânsito, deslocamento desse discurso de moralização. Mas essas figuras, Cintura Fina e todo um conjunto de travestis que acompanhou principalmente nos anos 60 aqui em BH, e esses 2 homens trans, com destaque aí maior, conseguiram desenvolver. No caso específico de Cintura Fina, você tem uma figura de expressiva liderança dentro da zona boêmia, que protegia não apenas a homossexuais afeminados, como eram referidos na época, mas também as mulheres cisgêneras trabalhadoras do sexo. Então, a Cintura Fina tinha uma forma muito peculiar de dedicação e de proteção, de oferecer proteção sem ter nada em troca a essas pessoas, principalmente quando elas eram vítimas de agressão física por parte de seus parceiros ou de seus clientes. Uma religiosidade desenvolvida no campo do espiritismo, que Cintura Fina teve, que não é muito discutido, não é muito conversado, principalmente por parte de uma senhora que adotou Cintura Fina aqui na cidade, aqui em BH, e que trouxe Cintura Fina para esse campo de espiritualidade. E ainda essa técnica de saber lidar com a navalha como forma de defesa, como forma de autodefesa, e não como ficou aí mais fixado na memória social, como uma maneira de atacar ou de matar pessoas com as quais Cintura Fina não se dava bem ou de quem Cintura Fina não gostava. Ela desenvolve uma técnica, ela já chega em Belo Horizonte com essa técnica desenvolvida de usar a navalha como forma de defesa contra diversos ataques, principalmente de homens, independente de serem clientes ou não, homens que a tratavam de forma desrespeitosa. E aí a gente pode também se referir a esse 4º ponto, uma espécie de ética de vida da Cintura Fina, muito baseada na exigência do respeito pela figura dela, na exigência de respeito pela forma dela ser, dela forma de ela se comportar, de ela conviver com as pessoas ali na zona, nos territórios por onde ela transitava aqui na cidade. Eu queria te fazer uma pergunta, mais uma curiosidade, assim, de como foi trabalhar, porque você fez uma pesquisa baseada muito em referências jornalísticas, né, de reportagens que eram produzidas na época em Minas Gerais, e certamente muitas dessas reportagens têm componentes ali homofóbicos, transfóbicos, e mesmo dos termos apropriados para a época já são inapropriados para os tempos de hoje. Como fazer essa tradução, sobretudo num momento em que a gente vive agora, em que muitos debates, inclusive na comunidade LGBT, chegam a ser travados por uma inabilidade das pessoas de chegar num consenso dos termos usados, do jeito de abordar uma questão, enfim, você teve uma dificuldade ou foi uma questão para você fazer uma tradução desse material que você encontrava para colocar em termos aceitáveis para os tempos de agora? A gente está falando de uma personagem retratada na década de 50, né? Sim. E com termos que eram, a princípio, me chocavam muito, né? Quando você começa a ter contato com esse material, e um contato muito constante, assim, muito frequente, e começa a perceber esses termos como invertido, anormal, pederasta passivo, e termos sempre com um tom, né? O termo em si ele já tem um tom desqualificador muito alto, muito grande, mas no contexto do texto jornalístico, ou mesmo do judiciário, né? Das sentenças que eram prolatadas, ou nos relatórios dos delegados para finalizar o inquérito policial e remeter para o juízo, ou mesmo dos promotores, no caso, promotor de justiça, do Ministério Público envolvido,
eram sempre textos muito carregados dessas tensões que revelam um grau de moralização, um grau de julgamento subjetivo, que não está baseado ali, não está amparado pelo texto da lei, propriamente dito, e que, no início, era um pouco chocante, era incômodo ter que lidar com essa enxurrada de textos, com esse discurso tão marcadamente preconceituoso e discriminatório. E um desafio foi esse, né? Como colocar isso não apenas nesse livro sobre cintura fina, mas no livro anterior sobre o crime do parque, que vai também atravessar por esse mesmo período e esse mesmo contexto, como traduzir isso ou colocar de uma maneira um pouco mais clara para os leitores de hoje, num período em que, por exemplo, hoje, o discurso religioso, principalmente o discurso religioso neopentecostal, acaba se apropriando de alguns desses termos, como pervertido ou como anormal, para se referir a essa mesma população. Então, como mostrar que esses termos eles nascem dentro de um contexto rebaixador, estigmatizador, e como mostrar que são textos que hoje, claro, não servem, como não serviam naquela época, para se referir a essa população, mas como que hoje ainda é mais fora de contexto e como que é ainda mais estigmatizador permanecer usando esses termos. E como que esses discursos fundamentalistas estão cada vez mais desatualizados, fora de um contexto principalmente relacionado ao campo dos direitos humanos, dos direitos sociais, dos direitos civis, na forma de tratar esse grupo social. Então, um desafio foi esse, de tentar mostrar que esse discurso, naquela época, ele tinha uma força, ele tinha uma função, e ele tinha um sinal, mesmo que invertido, para demonstrar não apenas um julgamento prévio e uma forma subjetiva de ler essa população, mas de tentar também tensionar esse debate no campo da moralidade, dizendo que essas formas de expressão de vida não serviam para um projeto social em vista naquele contexto. E, claro, um projeto social que era excludente, era marginalizador desses grupos. Então, foi um desafio mesmo difícil de ser cumprido, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que serve transcrever esses termos para cá, acaba ajudando a esclarecer sobre um conjunto de valores que circulavam naquela época e que hoje devem ser rejeitados, hoje devem ser não devem ser mais utilizados como forma de condição da vida, né? Como forma de relação, de estabelecer relação com esses grupos sociais. Aproveitar que a gente está falando aqui de pesquisa, quero direcionar uma próxima pergunta para o Renan Quinalha, porque tem uma lista extensa de referências bibliográficas, né, no seu livro. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi o ponto de partida da sua pesquisa, que caminho você percorreu. Você falou um pouco no começo que tem uma relação com o seu trabalho acadêmico também, mas como que se deu a sua pesquisa? Tem até algumas coisas também de uma preciosidade que a gente tem, falando também um pouco de imprensa, que é o Lampião da Esquina, um trabalho importantíssimo durante a ditadura. Se você puder falar um pouco do caminho que você percorreu na sua pesquisa, por favor. Sim, a pesquisa que eu fiz, né, que resultou nesse livro, como eu disse, ela passou tanto pelo trabalho feito na Comissão da Verdade, como nessa pesquisa de doutorado, né, que eu terminei em 2017. Então, eu usei ali basicamente, né, fontes oficiais, e acho que isso talvez seja a dimensão mais interessante do trabalho, porque são fontes muitas vezes pouco conhecidas, produzidas pela própria ditadura,
que nos coloca uma série de questões, né, ao trabalhar com esses documentos também, de como, assim como Luiz Morano estava dizendo, né, das fontes de imprensa e como os próprios jornalistas muitas vezes reproduziam visões estigmatizadoras sobre a sexualidade dissidentes. Isso também é algo bastante marcante em relação aos documentos produzidos pela própria ditadura, né? Afinal, ela estava justamente construindo uma teia ali de perseguição, de vigilância sobre isso. Então, esses documentos, que são documentos variados, né? Desde dossiês que colocavam a vida privada íntima das pessoas, as práticas sexuais, como fatos desabonadores, né? A descrição, por exemplo, de pederastia passiva que aparece nessas documentações, né? Até mesmo a performance no ato sexual, né? Não é só uma identidade, mas passa pela prática sexual mesmo, associada à feminilidade. As questões de censura também, né? A despeito de não ter havido uma norma que expressamente criminalizasse as sexualidades dissidentes, né? As homossexualidades, havia ali, né, uma série de tipos legais muito flexíveis, muito abertos, como moral e bons costumes, vadiagem, perturbação à ordem pública, atentado ao pudor, enfim, todos os tipos morais legais muito abertos que eram mobilizados também. Então, eu trabalho com alguns processos judiciais, com esses documentos oficiais que foram produzidos pelo Sistema Nacional de Informações, pelo Ministério da Justiça, pela Polícia Federal, enfim, documentos variados, pelo próprio Serviço de Censura de Versões Públicas também. Também trabalho com fontes da imprensa da época, né? O jornalismo tem essa capacidade e essa importância do ponto de vista do registro, ainda que muitas vezes enviesado, né? Mas como o meu período dos anos 60, 70 também é um período em que já há publicações feitas pela própria comunidade homossexual na época, né? Então é possível olhar para outras publicações ali. Você mencionou o Lampião da Esquina, mas algumas anteriores também que eu utilizo, que são trazidas, né? O Lampião já vem no fim da década de 70 e também é algo fundamental, né, para a compreensão desse período, sobretudo para esse momento ali de emergência do ativismo organizado no fim da década de 70. O Lampião tem uma relação muito íntima com esse processo de organização política aqui no Brasil. E, além disso, depoimentos também, né, de pessoas que vivenciaram esse período, que escreveram sobre isso, né, uma geração de intérpretes sobre a história LGBT, como James Green, que foi o supervisor desse trabalho no meu doutorado no Sanduíche, João Silvério Trevisan, Marisa Fernandes, Miriam Martinho, enfim, uma série de figuras que tiveram engajamento direto naquele momento, né, de atuação do movimento homossexual brasileiro, e que, ao mesmo tempo, também se tornaram como intérpretes desse período, né? Seguem escrevendo, interpretando, discutindo. Então, também dialoguei muito com essas referências e com trabalhos acadêmicos que já vinham sendo feitos, né? Alguns deles compilados, e tem artigo do próprio Luiz, que estão no livro Ditadura e Homossexualidades, que é um livro de 2014, que o James e eu organizamos justamente nesse processo, né, de tentativa de intervenção ali na época da Comissão da Verdade para escrever um capítulo específico, mas há vários outros trabalhos também acadêmicos que têm surgido nos últimos anos, né? Tem havido esse interesse crescente também na memória LGBT, na história LGBT, com uma concentração grande de trabalhos justamente nesse período das décadas de 60, 70, 80, que coincidem com a ditadura, desde uma história mais social até uma história mais política, enfim. Mas eu também me vali dessas referências que são trabalhos importantes que têm sido feitos nesses últimos anos. Acho que, aproveitando o gancho, a gente pode falar a história do movimento LGBT no Brasil, né? Que tem, você organizou, tem também a Marisa junto, né? Um outro livro importante e complementar aqui para essa conversa também, fica uma dica para quem está nos acompanhando. Eu queria voltar agora para o Luiz. A gente tem esses marcadores como a ditadura militar e o começo e o desenvolvimento da pandemia de HIV e AIDS, são marcos muito importantes, né, quando a gente fala de memória e pesquisa da comunidade LGBT no Brasil, recente, né? Mas a história da cintura fina é anterior a esses marcos, né? Sobretudo do ponto de partida ali no começo. Que diferença isso faz no seu trabalho de memória sem ter esses marcadores no começo? Tem alguma diferença no seu trabalho de pesquisa?
Eu acho que sim, tem algumas diferenças, embora esse sistema de repressão, esse sistema de censura, ele já existia, né? Ele era anterior à ditadura que foi instituída, ao período de ditadura civil-militar que foi instituída a partir de 64, mas você já tinha esse sistema antes, por exemplo, no impedimento da apresentação de shows ou espetáculos de travestis em teatros, algo que vai passar a existir, inclusive meio que paradoxalmente, né, a partir de 63, 64. Anterior a esse período, elas só se apresentavam, como tem diversos exemplos aí, anteriores a Legal, por exemplo, elas só se apresentavam em casas noturnas, como boates, ou bares, restaurantes. Então, esse sistema ele já existia, não com o mesmo rigor com que vai passar a se caracterizar a partir de 64, mas ele já existia. Mas existiam também formas de tentar furar, de tentar atravessar esse sistema. Inclusive formas que vão se imiscuindo ao longo da década de 50 a partir de um processo intenso caracterizado como a Revolução Sexual, que começa naturalmente fora do Brasil, mas que vai chegando aqui a partir de 57, 58, e que vai penetrando, vai se introduzindo ligeiramente ao longo aí desse final dos anos 50 e começo dos anos 70, contribuindo para essas tensões, esses tensionamentos de uma maior com relação a maior liberdade de expressão sexual na vida brasileira, né? Eu acho que essas tensões elas ficam bem marcadas e, de um certo modo, eu não diria que cintura fina em si ela vai acompanhando isso, mas eu acho que esse grupo desse grupo de dissidentes de sexo e de gênero vão tentando acompanhar. Tanto que, por exemplo, aqui em BH, como no Rio e em São Paulo também, a formação de espaços, territórios de sociabilidade, eles vão se tornando mais evidentes, eles vão se tornando um pouco mais visíveis e um pouco mais também alvo explícito de repressão, de moralização. As batidas policiais elas vão se tornando um pouco mais intensas nesses territórios, principalmente nos territórios abertos, como os parques, as praças, e um certo roteiro dessas batidas policiais também vão se tornando muito claros a partir das notícias, das reportagens de imprensa, aquelas chamadas operações de saneamento, operações de limpeza, que depois, com uma força ainda maior, vão se tornar ainda mais claras na segunda metade dos anos 70 e nos anos 80, com aquelas operações que se tornaram ainda mais significativas, mais visíveis, as operações, principalmente em São Paulo, mas também no Rio, as operações rondões, as operações policiais de tentativa de saneamento, de limpeza, entre aspas, da retirada de circulação de travestis, de homossexuais, de prostitutas, de trabalhadores do sexo, das ruas. Então, essas operações, elas já, nessa virada dos anos 50 para os anos 60, elas já existiam, elas já eram feitas, praticadas. A Galeria Alaska, mesmo no Rio, ela já era muito visada em 57, 58, nessa tentativa de saneamento daquele espaço. E esses territórios, então, de sociabilidade, eles vão se tornando mais visíveis, mais significativos, com esse direcionamento também para essa população. Aquilo que alguns autores chamam de primeira geração de travestis, ali nas décadas a segunda metade dos anos 50 e a primeira metade dos anos 60,
Essa primeira geração de travestis, por exemplo, ela tenta se organizar nesses territórios e tenta desenvolver, fixar, consolidar, na verdade, formas de sociabilidade e de constituição de uma identidade social nesses territórios. E isso é muito evidente, tanto em Rio, São Paulo, quanto BH. Em BH mesmo houve uma tentativa reprimida pela polícia, em 58, uma tentativa de organizar uma associação de jovens afeminados, utilizando ali o termo que a imprensa fez circular nas reportagens sobre essa tentativa de criar uma associação. Claro que não uma associação civil, com registro constituída, mas o que demonstra essa tentativa, esse esforço, ou esse interesse de começar uma organização, começar um núcleo de participação, de interesse, né, que começasse a pautar necessidades, reivindicações desse grupo social. Então, existem, acho que pesquisa, e existe a necessidade de mais pesquisas que busquem dar visibilidade a essas iniciativas, ainda que muito preliminares, ainda que muito frágeis, mas iniciativas de formação de grupos, associações, que comecem a imprimir um esforço de luta, de busca de reivindicações por esses grupos sociais. Você que está nos acompanhando, nos ouvindo, percebe que são obras complementares, dois marcos importantes na linha do tempo, da história da população LGBT no Brasil, da comunidade LGBT no Brasil. E, Luiz, eu queria acrescentar uma informação do noticiário, né, das últimas semanas aqui no Brasil, que acho que dialoga muito com o seu trabalho, que foi o caso de uma travesti que morreu em Sergipe e que a família a vestiu como um homem cis, né? E não foi só o caso de colocarem um terno naquela pessoa que tinha morrido, mas de terem feito uma barba ali a lápis no rosto daquela mulher trans. E nesse seu trabalho, você faz um reparo muito importante na história da cintura fina, que é a correção do gênero dela, né? Você entende que, de certo modo, fez uma justiça pela história da cintura fina? Qual que era a sua intenção primeira ao abordar a história dela, ou quando você foi descobrindo os elementos da história dela? Pois é um traço que nunca foi revelado, nunca foi identificado na vida de cintura fina, era esse desejo de autoafirmação, de autodesignação como mulher, como uma identidade feminina, com uma representação feminina, com uma performatividade feminina. Tanto que, no imaginário social aqui de Belo Horizonte, e na memória desses segmentos mais idosos, ainda há um tratamento no gênero masculino para se referir à cintura fina. Desde que cintura fina chegou aqui, em 1953, ela já performava uma identidade feminina. À luz do dia ou à noite, ela usava adereços, roupas, cortes de cabelo femininos. Então, ela já assumia uma identidade feminina, mas ainda não havia, na sua forma de se expressar, no discurso que ela utilizava, uma maneira de identificar que ela assumia também uma autorreferência feminina. Até que em um dos processos, um processo de 1964, durante um depoimento que ela presta ao delegado após uma ocorrência delituosa, ela afirma, e isso ficou registrado lá com aspas no depoimento, que ela diz o seguinte: eu sou mulher, eu nasci mesmo, foi para os homens. Então, esse momento me deu essa chave de leitura de que, sim, ela certamente se tratava no feminino, ela se apresentava no feminino e ela fazia questão de se fazer reconhecer com essa identidade feminina.
Então, a Cintura, ela desenvolveu esse processo de autoafirmação, de uma identidade ao longo da sua vida, e isso ficou obscurecido, né? Isso não ficou revelado. E essa foi uma das possibilidades que eu tive de dar uma humanização ou de atribuir mais humanidade a uma figura que era uma espécie de... Era uma figura muito monolítica, muito relacionada à ideia de marginalidade e de criminalidade, né? E fica com essa situação, fica ainda mais significativa que há uma trajetória de diversos personagens na história LGBT do país, não apenas de BH, de Minas ou do Rio, de Minas ou de São Paulo, uma história que precisa ser buscada e ser revelada para traçar esse percurso de vida em que essas pessoas já estão buscando formas de se afirmar socialmente em contraposição a determinados grupos sociais ou mesmo familiares que insistem em ignorar, em falsificar, em fraudar, né, a imagem dessas pessoas. Insistem em negar uma forma de vida para essas pessoas, como a ocorrência dessa travesti em Sergipe, ou de diversas outras, né, principalmente aí ligada a pessoas trans, que também têm negadas a sua forma de vida, principalmente nesse momento de morte, né? O Edmundo de Oliveira, um daqueles homens trans que existiram, que circularam, viveram aqui na cidade dos anos 50 aos anos 80, o Edmundo de Oliveira, quando morreu em 1981, ele foi sepultado e na lápide foi colocado o nome de registro civil da sua certidão original civil. Então, esse tipo de desrespeito, a Cintura Fina, ela lutava contra esse tipo de desrespeito e tomava isso como uma espécie de diretriz de vida. Daqui a pouco, mais para frente, eu quero voltar a falar um pouco dessas figuras marginalizadas aqui no Brasil, enfim, e desse contexto da época com você, mas eu queria fazer uma pergunta agora para o Renan Quinalha, porque as duas publicações, os dois livros, falam bastante de resistência, né? Algumas resistências quase individuais, como a da Cintura Fina, né? O que tinha um protagonismo muito grande de uma figura, e outras coletivas. Acho que uma das mais simbólicas dessas resistências coletivas é do grupo Somos, né? Mas, embora ali houvesse uma necessidade de união dos LGBTs, embora esse termo talvez nem existisse, havia também particularidades que precisavam ser respeitadas. Hoje, né, 2021, a gente vive uma dificuldade de diálogo muito grande em alguns setores da política e da militância também, né? Eu acho que um exemplo da política é a construção de uma frente ampla contra o Bolsonaro, por exemplo, né? Existe muita resistência de vários grupos que poderiam formar essa frente, por exemplo. Ou no choque que os LGBTs cisgênero têm com os LGBTs transgênero, né? Uma divergência muito importante entre esses dois grupos de vivência, enfim, de violência, de transfobia. Eu queria que você falasse um pouco dessas pessoas identificadas como LGBT nesse período, fazendo essa referência ao grupo Somos, como é que eles lidaram com essas diferenças num período muito crítico da nossa democracia, né? Nesse período em que não havia democracia, no período da ditadura militar. Nessa época, né, a gente está falando aí do fim da década de 70, quando eu entendo que a gente tem um movimento organizado politicamente, né? O Luiz chamou a atenção que a gente teve processos de resistências, tanto individuais como coletivas, associativas, assim, em outros períodos, né? E há vários estudos que apontam, né, de história social para isso. Mas a verdade, né, é que o processo de adensamento dessas redes para que haja um movimento social
e aí no sentido mesmo da sociologia política, né, que você tem uma agenda, repertório, um conjunto de ações determinado, uma política de comunicação, uma política de alianças, uma definição clara de quem é adversário, enfim, tudo isso é uma elaboração que vai vindo, né, com o tempo, e que me parece as condições para isso se dão mesmo no fim da década de 70, coincidindo, né, com o período da ditadura, que é o período da liberalização, é quando há uma agenda já de, digamos, descompressão da ditadura, em que alguns aspectos vão sendo liberalizados, e a gente tem aquela política de abertura lenta, gradual e segura, que o próprio regime empreende e tenta controlar o ritmo, a intensidade desse processo, mas há também uma organização desde baixo da sociedade civil que passa por uma série de movimentos sociais que se organizam, que se reorganizam nesse contexto. Então, em 75, o movimento feminista, em 77, o movimento estudantil, em 78, o movimento negro unificado, em 78 também o movimento homossexual brasileiro, né? Não havia ainda a sigla, a sopa de letrinhas LGBT, e em 78 também, enfim, o sindicalismo, o novo sindicalismo no ABC, um processo de reorganização da sociedade brasileira, e a meu ver é preciso entender nesse contexto o surgimento do movimento homossexual, né? Nesse contexto mais amplo de uma retomada das mobilizações de organização da sociedade, um momento em que as liberdades estavam sendo reinstauradas, reconquistadas no Brasil, liberdades de associação, de organização, de luta política. Então, esse período, no Grupo Somos, que vai ser fundado ali em maio de 78, as primeiras reuniões vão acontecer, muito próximos ao próprio Lampião da Esquina, que começa a circular um mês antes, o jornal que, de alguma maneira, vai se tornar um suporte privilegiado para a construção de uma esfera pública, que é fundamental para uma subcultura LGBT, né, e também para o ativismo organizado se comunicar mais, se inspirar, trocar experiências e assim por diante. Era um grupo formado essencialmente por homossexuais, né, inicialmente por homens gays, e em 79, começo de 79, começam a entrar as mulheres lésbicas também, as pessoas trans, né, era um processo ainda de estabilização, de consolidação dessa identidade travesti, ainda não havia uma separação tão clara entre orientação sexual e identidade de gênero, né, não havia muito mais confusão, era muito mais difícil de definir em termos tão claros. Além disso, também por uma transfobia muito grande, né, que até hoje está no movimento, e que naquele momento também havia essa separação, né, entre os homossexuais, que tinham uma certa possibilidade de integração, de aceitação na sociedade, e as travestis, que em geral estavam associadas à prostituição, a um submundo de drogas, de criminalidade. Então, as travestis não estavam nesse primeiro momento, nessa primeira fase de organização do movimento. E logo após o Grupo Somos, né, 79, 80, são mais de 20 grupos que vão se organizar em todo o território nacional, em diversas cidades, sobretudo as capitais do país, que vão se organizar nesse movimento homossexual brasileiro. Com muitas questões, disputas internas, como você chamou a atenção, até hoje, né, elas perseveram aí tanto entre as letras da sigla, como dentro das letras da sigla, né, porque nenhuma delas é homogênea. Então, a experiência de um homem gay cisgênero, de classe média, branco, é uma, de um homem gay, negro, afeminado na periferia é outra, ou seja, tem recortes aí importantes de classe também, de raça, de território, que acabam determinando, mas eu creio que o movimento LGBT ele conseguiu, né, de alguma maneira, contribuir para a construção de um senso de comunidade de pertencimento, né, a ponto de nos dizer algo quando a gente diz hoje, né, população LGBT ou LGBTI+, ou comunidade LGBTI+, a gente entende que há algo que é compartilhado coletivamente, né, algo que é, de fato, dividido e que aproxima essas pessoas, a despeito de uma série de diferenças e desigualdades que também marcam ainda a existência das pessoas LGBTs. Luiz, queria voltar com você na questão que a gente abordava um pouco antes dessas figuras mais marginalizadas, né? Acho que tem uma similaridade ali, a gente falava até um pouco antes de começar aqui
a nossa conversa virtual, da similaridade entre a Cintura Fina e Madame Satã, né? E não só por serem figuras ali dissidentes dessa heteronormatividade, mas também porque estavam submetidas a essa cultura digamos, da malandragem, né? E nessa época, os LGBTs viviam numa condição muito marginal, né? Muito marginalizada e com uma rede de apoio infinitamente menor se a gente comparar com a rede que a gente tem hoje, né? Estou falando isso porque muitas vezes a gente fala dessa coisa... parece que essas figuras queers desse momento viviam na marginalidade, porque eram criminosos, malandras, mesmo viviam de golpes, como se fosse um prazer isso, mas a gente está falando de uma sociedade da primeira metade do século passado e é preciso contextualizar esse momento histórico, né, esse momento de violências a que a comunidade era submetida, né? Sim. No caso específico da cintura fina, é um tipo de submissão que ela vai sendo colocada, é um tipo de lugar no qual ela vai sendo colocada desde os 14 anos de idade, né? Então, desde a adolescência, o que é uma situação relativamente ainda comum, né? Principalmente nessa passagem de infância para adolescência, quando pessoas trans ou travestis começam a consolidar ou a expressar de uma maneira ainda mais afirmativa essa identidade, de serem excluídas ou do campo familiar ou de algum outro meio de convivência onde elas estão. No caso da cintura, esse tipo de associação ele começa a ser feito a partir ali de 13, 14 anos de idade, quando a cintura se envolve numa situação afetiva, amorosa, erótica, sexual, com dois internos de uma escola onde ela também estava interna, e a partir daí tem essa espécie de clivagem, essa espécie de separação. Ela é expulsa tanto da escola, quanto ela também não se vê em condições subjetivas de voltar para a casa das tias, onde ela estava, onde ela vivia, pelas quais ela foi criada. Então, ela vai buscar um outro espaço em Fortaleza onde ela possa viver e onde ela possa desenvolver a sua vida com essa identidade dissidente. E aí, sim, entra essa questão que você falou, né? Muitas vezes, quem está de fora tende a dizer que essas pessoas buscam premeditadamente, por vontade própria, viver nesse contexto que é chamado de criminalidade, sem entender, primeiro, os fatores que as empurram para esse lugar, e, por outro lado, sem entender também que tipo de estratégias elas procuram desenvolver para estar, para conviver nesse lugar, uma vez que elas não, a princípio e aparentemente, elas não têm como voltar para o lugar anterior onde elas estavam. E aí, no caso de cintura fina, que eu acho que não é um caso assim, particular dela, mas tomando ela, porque foi a personagem e a personalidade que eu tomei como objeto, como foco de estudo, no caso dela, o que eu acho muito interessante, ao lado dessa ética de vida, de buscar bancar um respeito por parte de terceiros, por parte de com quem ela convivia, buscar bancar esse respeito e essa aceitação como forma de relação mínima de convivência. No caso dela, então, em paralelo, tem uma espécie de pedagogia, uma espécie de didática, de uma educação que ela desenvolveu, né? Ela era uma pessoa completamente leiga, não chegou a completar o que hoje nós chamamos de ensino fundamental, lá na sua época, mas convivendo nesse ambiente, principalmente convivendo com a polícia, com as leis, por meio dos delitos que ela cometia, todos eles de baixa tipificação judicial, como furtos, roubos e lesão corporal, ela começou a entender esses procedimentos, essas fases
dos processos, ou policiais, ou judiciais, nos quais ela acabava se envolvendo. Então, para mim fica muito claro, e há determinados marcadores disso ao longo da trajetória de vida dela, que ela aprendeu a raciocinar que tipo de sobrevivência, que tipo de delito ela poderia cometer para sobreviver, de acordo com aqueles primeiros processos que geraram aquelas primeiras ações, ocorrências que geraram inquérito policial e futura ação penal, ali nos anos 50. E apenas nos anos 50 foram 7 dessas ocorrências. Então, isso acabou funcionando como uma espécie de aprendizado para que ela pudesse delimitar até onde ela pudesse ir e qual o limite que ela não poderia ultrapassar para, por exemplo, pegar penas longas em determinadas situações, ou para, por exemplo, esperar prever uma prescrição de punibilidade em determinada situação, de determinada ocorrência. Então, são formas de tentar sobreviver dentro de um contexto social, cultural e policial, em que ela poderia, inclusive, pensar em chegar na idade que ela chegou, né? Ela viveu 63 anos, né? E enquanto hoje nós sabemos, né, por meio aí de diversas pesquisas e de diversos recolhimentos de dados pela própria imprensa, por meio seja do Grupo Gay da Bahia ou da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que a idade média de sobrevivência de pessoas trans e travestis é de 35 anos. Então, a cintura fina ela consegue desenvolver essa capacidade de compreender quais são os limites em que ela pode atuar, né? Enquanto diversas outras travestis do seu período morreram muito jovens, né? E morreram em condições piores do que a cintura fina. E aí eu nem estou dizendo assim que essas travestis não conseguiram alcançar essa capacidade ou esse discernimento que a cintura fina alcançou, mas era uma lógica comum de que essas travestis sobreviveriam pouco tempo de vida. Então, eu acho que tem que se destacar muito dessa trajetória de vida da cintura, essa capacidade de sobrevivência e de relacionamento com esse campo da segurança pública, né, e principalmente com esses atores, a Polícia Civil e Polícia Militar, os investigadores que pertenciam à Polícia Civil e os próprios delegados, né. Isso é algo muito marcante aqui na história de vida dela, uma certa relação muito próxima que ela tinha com delegados e policiais. A gente está se encaminhando para o final dessa conversa, mas antes de encerrar, eu queria convidar, então, o Luiz e o Renan a convidarem as pessoas a ler esse livro e também, para deixar uma palavra final, queria começar com o xará Renan Quinalha, por que as pessoas devem ler seu livro e se você quiser deixar caminhos aí para as pessoas te encontrarem nas redes sociais, também fica à vontade. Queria agradecer, enfim, o convite, foi bom demais estar aqui, poder ouvir o Luiz e conversar com você, Renan. Enfim, acho que quem tiver interesse por esse período, né, acho que há uma série de obras aí, como a que o Luiz lançou recentemente da Cintura Fina, esse trabalho meu que saiu também agora recentemente, mas eu acho que há muitos trabalhos interessantes que estão sendo publicados, que estão circulando. Eu acho que é uma área que, felizmente, nesses últimos anos, né, a gente tem visto uma produção tanto acadêmica quanto mais jornalística também crescendo, e acho que falta muito ainda a pesquisar, né? Então, deixar um incentivo também para quem tem interesse, está acompanhando, a buscar nas suas áreas, né? E acho que isso é uma possibilidade dos estudos de gênero, sexualidade, estudos LGBTs, teoria queer, que é justamente essa interdisciplinariedade,
né? Acho que vale o diálogo das mais variadas áreas disciplinares e acho que falta muita coisa ainda a ser feita, olhares para serem debruçados, períodos a serem melhor investigados, questões específicas, lugares do país também, né? Meu trabalho, por exemplo, se concentra muito no eixo Rio-São Paulo, que é onde eu consegui acessar mais arquivos, né? E estava trabalhando mais próximo, mas tenho visto trabalhos interessantes surgindo em várias outras regiões do país, para fora do Sudeste, no Norte do país, Nordeste. Então, acho que é um momento muito rico. Quem tiver interesse em seguir, eu sempre estou postando no Facebook, ainda uso o Facebook, apesar do desuso mais geral aí. Instagram também, enfim, é @RenanQuinalha. Fico à disposição para trocar, tirar dúvidas, conversar também sobre essas temáticas. Obrigado. Luiz, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Suquevicius, pela mediação aqui da conversa com o Renan Quinalha. Foi um prazer essa oportunidade proporcionada pelo Mix Literário. Muito obrigado, principalmente na pessoa do Alexandre Rabelo, mas ao Mix Literário, a toda a equipe, né, do Mix Literário. As pessoas podem me encontrar nas redes sociais pelo meu próprio nome, né, Luiz Morando, no Instagram e no Facebook e ainda no Twitter, um pouco menos. Quem tiver interesse em acompanhar as minhas pesquisas, eu dedico os 2 perfis, o do Instagram e do Facebook, à visibilização dessas informações, desses dados, desse material de pesquisa. Podem também, no site da editora, o Sexo da Palavra, encontrar o livro sobre cintura fina, Vendo, Enverga, mas não quebra, cintura fina em Belo Horizonte. E eu acho que é importante reafirmar isso que o Renan acabou de mencionar, a relevância dessas pesquisas fora da região sudeste, né? A relevância e a amplitude, cada vez mais, do número de pesquisas e pesquisadores que um número que vai aumentando, principalmente no Nordeste, no Sul e no Norte do país, e que são regiões que certamente tiveram uma memória e uma expressiva vida de sociabilidade LGBT no país, mas que acabam ficando apagados ou em segundo plano, em detrimento de uma maior projeção do Sudeste. Eu acho que cada vez se torna mais necessário ampliar esses estudos, essas pesquisas nessas outras regiões e procurar, sim, as ressonâncias, os diálogos que existem com o Sudeste. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Renan. Foi muito, muito, muito gratificante poder estar com vocês aqui nessa 1 hora, trocando essas ideias. Tive o prazer, então, de conversar com o Luiz Morando, doutor em literatura pela UFMG, pesquisador independente sobre a memória das identidades LGBTQIA+, de BH e autor de Enverga, mas não quebra, cintura fina em Belo Horizonte. E conversamos também com Renan Quinalha, advogado, professor de Direito da Unifesp, autor de Contra a Moral e os Bons Costumes, a Ditadura e Repressão à Comunidade LGBT. 2 grandes livros. Você ouviu a conversa, se ainda não leu, essa conversa aqui é só uma introdução. Os livros são muito, muito bons. Eu agradeço aos 2 e agradeço também a você que nos acompanhou e agradeço também, claro, ao Mix Literário, Alexandre Rabelo na organização, e também tivemos o apoio do Rivelino Agra, o Cássio Herbert e o James Ramos, que fizeram a tradução em Libras, e também a Tati Nunes, que coordenou essa gravação. Obrigado pela oportunidade, pela troca de ideias, né? Tão importante esse momento que a gente está na nossa democracia, né? Poder tocar, falar nesses assuntos, e convido você, que acompanhou essa mesa aqui, a acompanhar também outras conversas que estão rolando no Mix Literário. Até uma próxima.